batiam no rezado, batiam no Espírito Santo, ensino genuíno da palavra, milagre, que maravilha. Como uma igreja dessa pode ser divertida por Deus no Apocalipse? A palavra de Deus nos diz que muitos daqueles que eram adeptos a Diana, que eram adeptos às magias negras, às artes mágicas, começaram a se converter. Eles traziam os seus livros, traziam os seus ídolos para serem queimados. Deus começou a levantar um avivamento na cidade de Éfeso, um avivamento verdadeiro, onde há salvação de almas. Olha que igreja era essa que estava se firmando naquela cidade. A palavra de Deus nos diz que aquela igreja vai começar a passar por perseguição. Agregue mais uma coisa. A palavra de Deus nos diz que os obreiros daquela cidade vão começar a se revoltar contra Paulo. Por quê? Porque os obreiros fabricavam imagens de escultura da deusa Diana, eles fabricavam tecidos, eles fabricavam acessórios, e essas pessoas que iam para adorar a Diana consumiam esses produtos. Só que agora eles começaram a se converter e passaram a não comprar mais esses produtos. Então os obreiros passaram a tomar prejuízo. Então Paulo começou a se tornar um problema dentro da cidade. Por quê? Porque ele estava dando prejuízo àqueles que faziam imagens de escultura, faziam amuletos, faziam utensílios da deusa Diana. Tudo isso estava deixando de ser consumido. Por quê? Porque a população estava se convertendo a Jesus Cristo. Então aqueles ourives causam uma revolta naquela cidade. Eles insinuam que se permitir que Paulo continue naquela cidade, ele vai acabar fazendo com que o templo da deusa Diana se feche, porque não haverá mais quem adore a deusa Diana. Isso era uma verdade enrustida de mentira. Então eles resolvem pedir a cabeça de Paulo. Agora agrega mais uma coisa: corre risco de morte por causa da pregação do Evangelho. Se você quer viver o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, saiba que você está se arriscando a correr risco de morte por causa de Jesus Cristo. Quem se alista no exército de Cristo tem que saber que está se alistando e vai correr risco de morrer ou no meio ou lá no final da batalha, mas vai correr risco de morte. A palavra de Deus diz que por causa dessa revolta, aqui no 20 de Atos, Paulo vai ter que deixar Éfeso. E Paulo agora vai para Macedônia. E Paulo vai para a Grécia, perdeu a palavra. Então Paulo resolve voltar para a Ásia Menor, mas não volta mais para Éfeso. Se ele volta para Éfeso, ele ia novamente fumegar a oposição. Então Paulo agora vai para Mileto. E em Mileto, Paulo vai convocar os anciãos de Éfeso para se encontrar com capítulo 20 de Atos, para se encontrar com ele em Mileto. E qual era a intenção de Paulo? Se despedir daqueles anciãos. Porque Paulo sabia que aquela era a última vez que ele teria contato com a igreja de Éfeso. Paulo está em Mileto, mas bem atenção. Os anciãos vão ao encontro de Paulo em Mileto. E dentre as coisas que Paulo fala, algumas eu vou destacar. Paulo vai dizer: a minha alma está lavada, porque tenho convicção de que preguei a vocês para a verdade, e não omiti absolutamente nada. Minha alma está lavada, estou tranquilo. Vou embora, mas estou tranquilo. Sei que todas as vezes que passei aqui eu preguei para vocês a verdade. Paulo vai dizer para eles algo interessante. Guarda isso aqui, e lá no final nós vamos precisar. Paulo vai dizer para eles assim: vigiai. Por quê? Porque quando eu partir, se levantarão no meio de vocês lobos cruéis, que não terão dó do rebanho, que por suas palavras persuasivas vão tentar atrair os discípulos para... Olha o que Paulo está dizendo. Vão levantar falsos apóstolos, ele vai dizer como lobos, no meio de vocês,
as suas palavras vão persuadir aqueles discípulos para trazê-los para si. Olha o que Paulo está dizendo. Vai se levantar pessoas, depois que eu for embora, vai se levantar pessoas no meio de vocês, que vão começar a falar coisas, que se bobear, vão desviar, ele vai falar para eles, discípulos para eles, vão desviar aqueles que já estão convertidos através das suas palavras, e atraindo para aquilo que é errado. Paulo vai para Jerusalém, mas Paulo deixa o alerta para aquela igreja. Vai se levantar no meio de vocês lobos cruéis que não terão dó do rebanho, e através das suas palavras vão tentar atrair para si os discípulos. Olha o que Paulo está dizendo. Aquela igreja foi alertada acerca disso. Paulo vai para Jerusalém. Paulo vai ser preso em Jerusalém. Paulo apela para Roma. Paulo vai para Roma. Paulo vai ser preso em Roma. Agora repita comigo, por favor. 5 anos depois. 5 anos. 5 anos depois. 5 anos depois que Paulo se despediu dos anciãos e mileiros, Paulo está preso em Roma. Paulo vai escrever uma carta para aqueles irmãos à igreja de Éfeso. Quantos anos depois? 5. Mas só isso tão nova a igreja, não é verdade? Tão nova. Mas qual foi o alerta que Paulo disse? Se levantarão no meio de vocês lobos cruéis que não terão dó do rebanho. 5 anos depois, Paulo está preso em Roma e vai escrever uma carta aos Efésios. A carta que você tem na sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios. E aqui eu vou destacar algumas coisas que Paulo escreve nesta carta. Primeiro, a carta era de cunho doutrinário. Paulo escreve doutrinas bíblicas. A carta era de cunho que Paulo queria instruir aquela igreja acerca da vida cristã. Mas Paulo também vai dar algumas advertências àquela igreja, que nos faz, através da carta aos Efésios, ter uma visão de como aquela igreja estava 5 anos depois que Paulo havia se despedido daqueles anciãos em Mileto. Quer ver como é que estava aquela igreja? Vamos às advertências, aguçem os teus ouvidos. Efésios capítulo 5, verso 14 e verso 15. Paulo vai escrever assim: desperta, tu que dormes. Aí Paulo vai dizer assim: e levanta-te dentre os mortos. Como levanta-te dentre os mortos? Como desperta, tu que dormes? Se tem só 5 anos que Paulo se despediu da igreja. Aí Paulo vai continuar. Portanto, vede, olha para vocês, vede prudentemente como andais. O que Paulo está dizendo para eles? Cuidado com a forma que vocês estão andando. Aí Paulo vai dizer, não como necios, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha a advertência que Paulo está dando para ele 5 anos depois de haver se despedido dela. Quer mais? Efésios 5, verso 18. Paulo vai dizer para eles: olha o que está acontecendo na igreja. Não os embriagueis com vinho que há contenda, aquele que estava vendo no meio dos irmãos. Mas enchei-vos do Espírito. Quer mais? Efésios capítulo 6, verso 11. Revestidos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque se vocês não estiverem revestidos, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, revistam-se. Quer mais? A pior de todas. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Como extinguir o Espírito Santo de Deus? Se aquela igreja de evangelização, de evangelismo, tinha batido nas águas, tinha ensino de da palavra, tinha batido no Espírito Santo, tinha milagre, tinha
Eu retiro